Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora, sexta-feira, 14 de outubro, mais uma vez pensando entrando na casa de vocês, agradecendo aí a generosidade pela audiência, pelo carinho, sempre procurando trazer assuntos que eu entenda que sejam do interesse da nossa cidade e da nossa região. Bem, esta noite o Pensando recebe uma das mais respeitadas e atuantes entidades e que está caminhando para completar um século, já está próximo, de relevante serviço prestado à nossa região. Claro, por isso, recebendo carinho e apoio de muitos friburguenses, mas pelo jeito, pelo menos nesse momento, a prefeitura está pensando diferente, pois do contrário, trataria com mais respeito e consideração, principalmente facilitando a atuação da entidade, não criando entraves burocráticos. Vamos falar sobre isso ao longo do programa, que entraves são esses. E que entidade é esta? É o Laje, Lar Abrigo Amor a Jesus, com participações constantes nesse programa, pois estou entre os inúmeros friburguenses que reconhecem e admiram o trabalho que é realizado por esta quase centenária entidade. Nós vamos conversar um pouco sobre a atual situação do Laje, notadamente sobre os aspectos financeiros e, lamentavelmente, sobre as dificuldades que está enfrentando junto à prefeitura, né? Claro, também vamos falar sobre o vitorioso evento que é uma tradição no Laje que está retornando, depois aí da dificuldade da pandemia, principalmente no ano de 2020, 2021, né? Que é o famoso Yakisoba Solidário, tá certo? Enfim, este é o tema do programa desta noite. Mais uma vez, o Pensando no Friburgo conversa com o Laje, Lar Abrigo Amor a Jesus. Mas antes eu preciso dar uma resposta a uma telespectadora, né? Na semana passada, eu li um texto e a telespectadora me perguntou: Modesto, você lê um texto e no texto, e depois você fez alguns comentários, e eu gostaria de que você desse o nome aos corruptos e ladrões que você citou, né? Eu vou primeiro repetir o texto para vocês entenderem, quem não assistiu o programa entender. Eu chamei assim: uma reflexão para vocês. O texto é o seguinte: um cidadão previdente, preocupado com a segurança da sua residência para que ela não seja invadida por um ladrão, sempre toma algumas providências, mesmo com pouco dinheiro. Procura colocar portas e janelas boas, reforçar essas portas e janelas, colocar boas fechaduras, ter um bom cão de guarda e se tiver um pouco mais de dinheiro, reforçará o muro, instalará uma cerca elétrica, né? E colocará um alarme também, né? Isso é comum, quem tem um pouco mais de dinheiro faz isso, né? Aumenta o muro, coloca uma cerca elétrica, contrata um alarme e vai por aí. Se tiver bastante grana, se tiver dinheiro sobrando, vai contratar uma empresa de segurança, né? Uma empresa de vigilância, e vai fazer um seguro total, né? Que ele cobre tudo, qualquer coisa, né? Enfim, esse é o que faz um cidadão previdente. Na ocasião, eu li o seguinte: e quando esse cidadão previdente, que toma todas as medidas para cuidar da casa dele, né, da residência dele, da família dele, garantir o futuro da família dele, para evitar que um ladrão invada a sua residência, né, resolve, no dia das eleições, ir para as urnas e colocar lá dentro um corrupto, um ladrão. Isso aí não tem justificativa, né? Se ele é tão seguro com a residência dele, com a família dele, e na hora de votar coloca um corrupto, um ladrão dentro da urna, não faz sentido essa segurança toda dele, porque ele não se preocupou com a família dele, com o futuro da família. Eu falei isso. E eu expliquei por que eu fiz essa reflexão.
Por quê? Eu disse aqui já desde o início de setembro, em verdade, depois do dia 15 de agosto, quando os candidatos que concorreram à eleição no último dia 2 de outubro, fizeram o registro das suas candidaturas, né? Eu fiz uma pesquisa, né, para ver quem seriam esses candidatos, quem eu conhecia, quem não conhecia. Comecei pelo estado do Rio e notei que muitos candidatos eram conhecidos safados, ladrões, corruptos, tá? Muitos deles que tiveram na cadeia, alguns recentes, e que se inscreveram. E pior, a Justiça Eleitoral aceitou as candidaturas dele, né? A justificativa do Judiciário é que a nossa legislação permite que assim seja feito. Tenho minhas dúvidas, mas eu reconheço que a nossa legislação é leniente. Aí veio as eleições, na apuração eu vi que vários nomes desses corruptos do estado do Rio de Janeiro conseguiram chegar na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal. Então eu li por isso, eu falei, como é que pode, né? Um cidadão que toma conta da casa dele e não se preocupou em deixar safados entrando. Aí ela me perguntou, ela fez um contato comigo através do Facebook e falou, poxa vida, Modesto, você podia dizer no ar quem são esses corruptos safados que você detectou que foram eleitos. Pois é, minha cara telespectadora, eu falei com ela que dá essa resposta no ar, até para que todos saibam que não é conveniente eu fazer declinar esses nomes por uma razão simples. Eu corro um risco judicial. Porque no Brasil, né, nós temos essa história, né? A pessoa pode ser pega roubando, dando um tiro na cara do outro, todo mundo viu que ela cometeu o crime. Mas existe a tal da presunção da inocência. Então, enquanto a pessoa não transita em julgado uma sentença contra ela, a gente sabe que a pessoa cometeu o crime, viu, tem foto, tem filme, presenciou, mas a pessoa é inocente, entre aspas, né? Sabe aquela inocência de Araque? Mas o Brasil é assim, né? E se a pessoa tiver dinheiro e poder, vocês já viram, vocês conhecem, pouquíssimos são os exemplos de pessoas com dinheiro e poder que teve uma sentença judicial transitada no julgado contra ela. É recurso para lá, recurso para cá. Nós temos um Supremo que, infelizmente, é leniente, irresponsável. Você viu, eles decidiram que quem fosse condenado em segunda instância teria que cumprir a pena na prisão. Aí resolveram, de uma hora para outra, mudar. Então não dá, e me perdoe, mas eu não posso dar os nomes por uma questão legal. Porque enquanto não transitar em julgado, são presunçosamente inocentes. A gente sabe que não são, né? E outra coisa, para piorar, tem um segundo turno de eleição aí e a gente pode estar dando nome de quem está concorrendo, a gente não pode. Então é por isso, cara telespectador, a sugestão que eu dou, dá trabalho, pega os 70 nomes dos deputados estaduais, os 46 nomes dos deputados federais, são 116 nomes. Vai pesquisar no Google, vamos ver quem é que andou preso por últimos tempos, você vai saber quem são eles, tá bom? É fácil. Isso também vale para cargo de governador, de presidente, que já as eleições já até correram, né? Apesar que para presidente já deve ter o segundo turno, né? Mas é por isso que eu não posso declinar os nomes, tá combinado? Bem, feito esse recado, vamos falar com quem não tem nada com isso e que trabalha sério, né? E quem trabalha sério é o Lar Abrigo Amor a Jesus. Está aqui comigo para conversar com vocês o seu presidente, Roberto Elbling, né? Eu sempre erro, eu não falo seu nome direito não, mas acho que é Elbling mesmo, né? Presidente do Laje, aqui eu agradeço a presença, o meu cordial boa noite, a telinha para você conversar com o nosso telespectador, dá boa noite a eles. Boa noite a todos, especialmente a você, Modesto. Agradeço mais uma vez o convite, que você sempre possibilita da gente poder divulgar alguma coisa do trabalho que é feito lá no Laje e também usar como possibilidade de divulgar as necessidades do Laje, né? Um abrigo que tem 65 idosos, tem bastantes necessidades, mas, de qualquer maneira, uma coisa desde já eu tenho que agradecer e reconhecer que a comunidade friburguense ajuda muito ao Laje e tem ajudado, e por isso que a gente tem a satisfação de fazer esse trabalho, porque é um trabalho que corresponde
as expectativas da sociedade friburguense. Roberto, antes de mais nada, a sua câmera é essa aqui, tá bom? A televisão, senão está saindo torto lá. Só quando você falar, ou você olha para mim ou para a câmera aqui, tá bom? Tudo bem. Vamos começar falando sobre algo que, querendo ou não, nós ainda estamos vivendo, né? Falar sobre a epidemia do coronavírus. Apesar dos números mostrarem que ela está caminhando para o fim, né, a epidemia, né? A comunidade científica já deixou claro que o coronavírus veio para ficar, né? Com o aperfeiçoamento das vacinas e dos medicamentos, a Covid está entrando numa área de relativo controle. Assim ficará, né? Como ficou o vírus influenza, da gripe espanhola e por aí vai, né? Enfim, nós vamos ter, digamos, episódios endêmicos, localizados, né? Mas a epidemia está caminhando para realmente controle. A pergunta que eu faço é assim, passados momentos críticos, que marca você acredita que o coronavírus deixou no Laje? Por exemplo, nos últimos dias foi revogado o decreto municipal que ainda obrigava o uso de máscaras em área de saúde. Hoje não tem mais essa obrigação. Eu pergunto, o que o Laje, que marcas ficaram, as visitações do Laje já retornaram, como é que está o ambiente lá dentro? O que você pode dizer sobre essa epidemia que passou, que já está aí quase 3 anos, né? Mas agora realmente arrefeceu bastante, né? Respondendo de trás para frente, a desobrigação de uso de máscara, a gente ainda vai examinar internamente, porque o uso de máscara, em certo aspecto, ajudou também a evitar outros problemas, como, por exemplo, a gripe, né? Que é uma coisa simples para a maioria de nós, mas o idoso que já está debilitado, ele sente mais, né? Como dizem os médicos, o problema maior é a pneumonia. Nós estamos ainda examinando a questão se a gente vai continuar usando a máscara ou não, por causa desse aspecto. O Covid, para nós, no Laje, foi uma lição muito importante, porque nós tivemos oportunidade de colocar em prática as teorias que a gente tinha a respeito de cuidados com os idosos. E surtiu bastante efeito. Nós não tivemos praticamente óbitos naquela primeira leva de Covid, que pegou praticamente todos os idosos sem a vacina, né? Depois, com a vacina, não tivemos mais problema nenhum direto, mas indiretamente se percebe que os idosos, de maneira geral, envelheceram mais rapidamente do que normalmente, como, por exemplo, nós temos muitos casos de Alzheimer e tivemos lá vários idosos com Alzheimer que tiveram um agravamento da situação do Alzheimer muito rápido. Ou seja, a sequela do Covid. Isso. Eu mesmo tive Covid e sinto até hoje ainda que algumas coisas não estão mais assim como eram antigamente. Quer dizer, um decréscimo de atividade muito acentuado, né? Mas, de maneira geral, o Covid no Laje hoje não é mais uma questão de problema, mesmo que o controle continua sendo rígido. Existe o controle de temperatura de todos os funcionários antes de entrar e o preenchimento do questionário para se saber como está a situação tanto do funcionário como da família, né? Porque às vezes a pessoa esquece que fez uma visita ao primo no dia da folga, né? E o primo estava com Covid, né? Então isso aí ajudou bastante esse questionário. Ou seja, lições ficaram, né? Ficaram. Eu tive Covid no final do ano passado. Eu ainda tenho ela me atingiu um pouco a área do sono. E eu ainda não me recuperei totalmente do sono, bom sono, não. O resto não, o resto eu não sinto nada. A atividade física
caminho até mais forte do que caminhava antes, mas eu, nos primeiros dias, logo depois, o cansaço foi grande. Agora, tem um lado daí da Covid que esse foi, eu até reconheço que foi causado, em parte pelo desconhecimento do inicial, né, dos efeitos, né, em parte pela arrogância dos governantes, né, que foi aquele lockdown que hoje já se sabe que foi exagerado no mundo todo. Primeiro que não evitou morte, né? Muita gente morreu porque para você fazer lockdown tinha que manter todo mundo preso em casa. Se você deixa uma parte solta, outra presa, a transmissão continuou. Então já se sabe que houve inclusive muito abuso, né? Muito abuso, prefeitos aí dando a de xerife de Velho Oeste, governadores fazendo... Claro, tudo começou por, mais uma vez, uma lambança do Supremo Tribunal Federal que permitiu que eles fizessem isso, né? O nosso Supremo Tribunal Federal, nos últimos anos, tem sido próximo de fazer bobagem. Mas isso causou um prejuízo danado, quer dizer, no aspecto financeiro, nós estávamos conversando até antes, eu estava dizendo que assisti um seminário há uns 6 meses, onde economistas da Organização Mundial do Comércio estavam prevendo que o mundo levará pelo menos 10 anos para recuperar o status quo antes de Covid, ou seja, e lá vocês sofreram muito, né? Explica um pouquinho como é que a situação financeira foi prejudicada pelo Covid. Pela Covid, né? Pela Covid. A questão principal nossa é que nós não podíamos mais ter nenhuma festividade, né? Nenhum evento. A gente costumava ter 4 eventos por ano e esses eventos ajudavam bastante a manter a parte financeira razoavelmente equilibrada. O Laje não tem objetivo de ter lucro, né? Mas a gente tem que pelo menos chegar no 0 a 0 no final do ano, porque negativo também não tem como ficar. Porque nós não temos, vamos dizer assim, algum patrono que possa pagar alguma coisa que esteja negativo. O que acontece, e como eu falei no início, a comunidade friburguense, e aí incluindo muitos empresários, realmente entenderam a nossa situação e o Laje, como uma instituição quase centenária, ela tem um bom prestígio junto ao friburguense de maneira geral, até o friburguense que não mora mais em Friburgo, e nós tivemos realmente uma situação bastante acalentadora, porque anima a gente saber que as pessoas se preocupam em ajudar, entendeu? Então nós conseguimos passar essa temporada, vamos dizer assim, com uma situação bastante equilibrada. Mas é claro que não dava para deixar de trabalhar diariamente sensibilizando as pessoas que a gente já conhece, né? Em alguns casos a gente ficava até com medo de depois andar na rua, a pessoa atravessar para o outro lado da rua para não encontrar os pidões do Laje. Mas deu para resolver bem. Você falou 4 eventos. Você tem uma média de quanto você está, a receita líquida que vocês ou estavam obtendo antes da Covid com esses eventos? Um pelo outro, os eventos normalmente davam para nós uma renda aí de 120, 130 mil por ano. Quer dizer, é praticamente uma folha de um mês, né? Isso, Que é justamente o grande problema brasileiro, que é o 13º salário. Então, né? Ou seja, o evento estava pagando o 13º salário. Isso. E vocês tiveram que se virar de outro jeito, que não tiveram os eventos. Mas hoje vocês estão com o caixa equilibrado? Estamos. Graças a Deus, depois de março, a gente conseguiu estabilizar a situação e estamos até fazendo uma reforma que era muito importante na ala feminina. Os banheiros estavam praticamente sem poder ser usados.
uma instalação muito antiga, mas a gente conseguiu, através de participar de licitações, assim, através um caso foi através do TJ e um outro foi através de uma empresa que elas podem abater do imposto de renda, né? Então nós fizemos um projeto e conseguimos o dinheiro para poder ajudar na obra. Conseguimos de empresários a doação de piso, revestimento, vaso sanitário, chuveiros. Olha, a comunidade chega junto, né? É. Agora vocês, eu não sei se é o primeiro, vocês agora tem aí, em novembro, nós vamos jogar um vídeo no ar, mas o tradicional, conhecido Yakisoba Solidário, né, que já é uma tradição no Laje, eu não sei se é o primeiro evento pós-pandemia, é o primeiro evento presencial pós-pandemia? É o primeiro evento pós-pandemia. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse primeiro evento pós-pandemia, que vocês devem ter realizado o último lá em 2019 ainda, ou seja, deve ter uns 3 anos que não se realiza. Por coincidência, foi também um yakisoba que teve que ser cancelado no iniciozinho de maio. Estava marcado e vocês tiveram que cancelar? Tivemos que cancelar. Mais uma vez, as pessoas que já tinham adquirido os convites tiveram compreensão, não exigiram a devolução do dinheiro. Talvez uma pouca quantidade, mas a maior parte do pessoal compreendeu a situação, né? E o pessoal que organiza o Yakisoba, que é o grupo Yakiyama, eles já vinham desde junho insistindo conosco para a gente fazer o evento. Mas, como se diz, né? Cautela e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Então, a gente queria realmente esperar não ter mais um registro em Nova Friburgo de casos, assim como existia anteriormente, de Covid, para a gente poder, então, marcar esse evento, né? E ele está marcado para o dia 6 de novembro, né? 6 de novembro. Fala um pouquinho das condições, o preço, as coisas, como é que vai ser o atendimento. Então, nós combinamos de fazer 2.000 convites. O preço por convite são R$25. E a festa vai ser como até então. Já temos os conjuntos e algumas atividades para a criançada também. E temos a possibilidade também da barraca do cachorro-quente, do pastel. Ou seja, quem não quiser comer yakisoba tem doce, pastel, cachorro-quente, refrigerante. Espetinho e doce de maneira geral, né? O famoso pudim de leite que as nossas voluntárias fazem toda vez que tem os eventos. E bolo e tortas, vários tipos de sobremesas, assim, para quem não tem medo de engordar, né? O horário? O horário do yakisoba é de 11 às 15 horas, mas a festa vai até às 18 horas. E nós temos várias atrações que constam lá do cartaz, né? E eu acredito que a gente vai voltar àquele aspecto que existia antes, de bastante alegria, bastante porque tem muitas atrações musicais, né? E o mais importante são os idosos, né? Porque eles também participam, 2 anos e meio, vamos dizer assim, sem poder praticamente ter uma atividade assim diferente, né? Nós tivemos lá algumas coisas assim com bastante cautela do SESC, que ofereceram assim, um teatro, alguma coisa assim. E temos mensalmente a festa de aniversário, que não é nada, sempre dá um pouquinho de atividade diferente, né? A gente tem feito agora, com a ajuda dos colaboradores do Laje, quando tem um dia bonito assim como hoje, em vez de comer no refeitório, bota as mesas lá naquele nosso varandão e o pessoal
almoça lá fora. Então, para fazer assim uma coisa diferente, porque um aspecto muito importante que a gente tem que observar com relação a esse isolamento é o aspecto psicológico, né? É isso aí. Vai ter possibilidade, como tinha os outros, de drive-thru, né? Quem quiser levar para casa pode levar. Com certeza, o drive-thru é uma parte importante no yakisoba. A gente vai ter lá a barraca do drive-thru. Então, ou seja, se quem não quiser ficar na festa, pode ir lá ajudar o Laje e levar o yakisoba para casa. A gente vai, inclusive, ter no drive-thru também sobremesa, drive-thru. Legal. Eu vou pedir ao Marcolinho. Marcolinho, tem um vídeo aí que eu, se possível, eu gostaria que a TV Zoom ficasse jogando no ar até a data de 6 de novembro, tá bom? Joga pra gente aí. É um vídeo curto, são 15 segundos só. Está de volta Yakisoba Solidário do Laje, dia 6 de novembro. Doces, Tá sem atrações som. musicais, brincadeiras e o tradicional e delicioso yakisoba. Venha fazer parte desse dia incrível. Apoio. Joga de novo, porque tava sem som aqui, não apareceu o som, não. Está de volta Yakisoba Solidário do Laje, dia 6 de novembro. Doces, atrações musicais, brincadeiras e o tradicional e delicioso yakisoba. Venha fazer parte desse dia incrível. Apoio. Bem, vocês já estão convidados aí, são 2.000 convites, né? Estão à venda no Laje. Onde mais que vende? Olha, a gente distribuiu em muitas empresas, sugerindo que as empresas fizessem uma cortesia com os funcionários, convidasse os funcionários, né? E muitas já aderiram a essa sugestão. E, claro, lá no Laje mesmo. Esse ano a gente colocou na internet também, na nossa página do Laje, é possível comprar. Eu já vi ontem lá que é possível comprar. E aí leva o comprovante que vai sair por internet, no endereço de e-mail, né? E leva lá no dia, a gente entrega o convite para poder receber o yakisoba. Marcolinho, está na hora do intervalo, não tá? Vamos lá para um rápido intervalo, no retorno continuaremos com a conversa com o Laje, aí vamos entrar no assunto mais espinhoso, tá bom? Que é um pouco a relação com a prefeitura, que não está muito bem atualmente não, tá bom? Voltamos já. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10.000 metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Associe seu negócio a boas oportunidades. A Cianf. Seja associado e descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Cianf, sua empresa terá acesso à divulgação, serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. A Cianf. Seu sucesso começa aqui. Estamos retornando conversando hoje com o Laje. Agora vamos entrar num assunto
Antes eu vou fazer um comentário, eu vi que é a sua opinião. Nós sabemos que tanto o Laje quanto o Abrigo Amor a Jesus, eles prestam relevante serviço de acolhimento aos idosos, porque duas instituições falham, né? Na verdade, só o Laje e o Abrigo Amor a Jesus, o Lar Abrigo Amor a Jesus e a Casa dos Pobres São Vicente de Paulo, só presta serviço que, no meu entender, duas instituições falham. A primeira é a família, né? Porque o idoso deveria ficar junto à família. E muitas vezes isso não acontece. Eu até entendo que muitas famílias têm muita dificuldade mesmo. Mas nos tempos de hoje, onde as famílias não são tão numerosas, muitas vezes tem que trabalhar, fica difícil, mas quem tem obrigação de cuidar dos seus idosos é a família. A família tem essa obrigação, inclusive legal. Mas nem sempre isso acontece. Garanto que tem muitos idosos lá que vocês não conhecem nem filho, nem nada. São completamente abandonados. Então a família falha. Quando a família falha, quem deveria cumprir essa obrigação legal, constitucional, é o poder, é o Estado. Quando eu falo Estado, é o ente público. No caso de Friburgo, a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo. Mas essa também falha. Essa também falha, e falha feio. E não é de agora, falha há muito tempo. Não cumpre essa obrigação. Então, já que não presta, nenhuma das duas presta o serviço, né, acaba sobrando para o Lar Abrigo Amor a Jesus e a Casa dos Pobres São Vicente de Paulo. Existem algumas casas de abrigo de idosos, para quem tem grana, né? Tem boas casas aqui em Friburgo. Mas família que tem muito dinheiro, né? Quem não tem, fica no Laje ou na Casa dos Pobres São Vicente de Paulo. Por quê? Porque a família falhou, não cumpriu a sua obrigação. Eu entendo que muitas têm dificuldade para cumprir, não é fácil. Outras faltam amor mesmo, infelizmente. A gente conhece casos lá, eu já estive lá, já vi casos que falta de amor. A família está por aí, tem uma situação razoável, mas não quer ficar com o idoso. Tipo o seguinte, depois de certa idade, o idoso virou trapo. Infelizmente tem filhos que agem assim. Não é uma minoria, mas tem. E o poder público municipal não cumpre a sua obrigação. Cumpre mal e ainda paga uma subvenção. E muitos prefeitos acham que estão fazendo favor ainda. Isso não é favor, é obrigação deles. Mas eles não enxergam assim. Colocam maus secretários despreparados na área, que em vez de entender que é uma obrigação, não. Acho que quando chega lá um presidente do Laje, por exemplo, está fazendo um favor. E, lamentavelmente, a gente sabe. Tem muito secretário que não está preparado para exercer cargo público e exerce, né? Questões políticas e outras questões, né? A primeira pergunta que eu faço a você concorda com essa observação que eu estou fazendo, que a família e o poder público têm a obrigação e não o Laje e a Casa dos Pobres? Exato. A gente, inclusive, quando recebe pedidos de abrigo de pessoas da família que normalmente vão procurar, né? A gente conversa com eles a respeito disso, dizendo o quanto o idoso sofre ao ser retirado daquele ambiente que é conhecido dele, para ser colocado numa instituição onde, claro, que tem que ter regras, né? Então, o idoso perde a identidade e a individualidade. E isso, para o ser humano, é muito complicado, né? Então, o sofrimento é grande. A gente entende que, no caso do idoso adoentado, às vezes a família já chegou no limite, né? Mas, mesmo assim, eu acho que a família deveria fazer um esforço adicional para conseguir cuidar daqueles que provavelmente cuidaram deles também, né? Porque ninguém nasce e é autossuficiente, né? Qualquer bebê, até determinada idade, vai precisar muito do pai, da mãe, dos irmãos, de alguém. A gente até reconhece, vamos dizer assim, em termos humanos, que muitos pais, eu digo pai e mãe, né, falham com relação aos filhos, mas um erro não justifica o outro, né? Tipo, você não me cuidou, também não vou cuidar, né? Isso aí não tem nenhuma caridade no coração. Agora, o segundo ponto,
A prefeitura não tem casas de acolhimento de idosos no município. Ela, pelo menos, deveria, digamos, entender da responsabilidade dela junto a essas entidades e dar o suporte necessário para que vocês prestem esse serviço. Eu estou falando de duas entidades aí. O Laje está prestes a completar 100 anos e a Casa de Exploração de São Paulo também não está tão longe disso. Não. Também Todas duas. Eu sei que você não pode responder pela Casa de Exploração de São Paulo, mas pelo Laje você pode. Você, pela sua experiência, há quanto tempo você está no Laje? Eu vou completar 2 anos agora na presidência. Não, mas estou falando lá dentro do Laje. Já tem pelo menos uns 10 anos. Pois é, quando é que você viu o Poder Público Municipal realmente dando o suporte necessário, financeiro e de produtos e outras coisas mais? Na verdade, Modesto, isso é uma montanha-russa. Tem governos que apoiam um pouco mais, alguns governos apoiam menos, mas, no geral, vamos dizer assim, na média, é bem menos do que a responsabilidade que, inclusive, está estabelecida na Constituição brasileira, né? Porque é um preceito constitucional. Então, eu creio que o problema é geral no Brasil, quando a gente vê, existe inclusive um estudo da Alerj para o estado do Rio de Janeiro, que eles fizeram um levantamento nas instituições existentes no estado todo, e realmente é um problema geral. É um problema geral. Eu tenho certeza que não é só em Friburgo, não. Não. O problema é geral. Agora, a falta de visão social dos governantes pelo Brasil afora. Não, a gente fala aqui mais do estado do Rio, né? Porque tem, inclusive, esse estudo que foi feito. Mas eu acredito que o poder público, de maneira geral, poderia fazer mais. Independente de se é para o Laje, se é para a Casa dos Pobres, poderia fazer mais, mesmo na situação de não ter recursos. Porque tem outras facilidades. Tem recurso, tem para outras coisas. Mas eu digo, vamos dizer assim, mesmo que faltasse o recurso financeiro, há outras possibilidades de ajuda que são não importantes. Só financeira. Isso nós vamos entrar agora nessa questão aí. No mínimo, a prefeitura, por exemplo, vou dar o exemplo de Nova Friburgo, deveria tratar o Laje e a Casa de Exploração de São Paulo, no caso dos idosos, como parceiros. Mas a impressão que eu tenho é que eles tratam como se estivessem fazendo um favor à instituição. É isso mesmo? Então, esse é o grande problema. Eu não sei a partir de que nível na prefeitura, eu digo nível hierárquico, as pessoas encaram o Laje como uma pedra no sapato. Porque a gente tem que pedir. Porque a gente não pede para nós pedimos para os idosos. E muitas vezes a gente pede com veemência, porque a gente sabe a dificuldade que o idoso está passando, né? Mas a gente tem exemplos de idosos que foi dado alta no hospital no domingo à tarde. Então é complicado, porque no domingo, no sábado e no domingo, o pessoal que trabalha é mais reduzido, é natural, é mais um sistema de plantão. Então, quando o hospital dá alta num domingo à tarde, complica o atendimento todo da instituição, né? Isso é um exemplo, vamos dizer assim, entre outros. Mas as pessoas atendem com gentileza, só que não tem resultado. Não tem eficácia. Agora, vamos falar de um caso que está aí chamando a atenção da gente. Se a prefeitura não é parceira, pelo menos não deveria criar problemas. E vocês estão enfrentando um problema que parece que a prefeitura, ou um órgão da prefeitura, está querendo impor ao Laje uma despesa que simplesmente inviabiliza o Laje, se você pensar bem. Está querendo que vocês contratem 18 novos funcionários.
Me conta essa história aí, o que está acontecendo? Hein? Então, Primeiro, fica parecendo que eles estão lidando, aqui na visão deles, estão lidando com uma instituição safada, né? Que tem que apertar, tem que cobrar. Não é isso? é a impressão que se teve nesse episódio. Mas, começando do início, o LAGE é uma organização que funciona baseado na legislação brasileira, né? Nós seguimos totalmente a legislação brasileira prevista para o cuidado, a ILPI, que é uma instituição de longa permanência para idosos, que é regulamentada por uma lei federal. E essa lei federal teve um RDC, ou seja, uma definição em 2019, bastante tempo depois da lei sair, e nós seguimos essa legislação. Sempre seguimos, porque a fiscalização é rigorosa e eu creio que tem que ser rigorosa. Só que o Estado do Rio de Janeiro, visando talvez aperfeiçoar, mas com muita teoria, pois não é uma realidade prática do dia a dia da instituição, de qualquer uma instituição de idosos, resolveu ampliar o efeito da lei federal. Ou seja, é mais rigoroso do que a lei federal. E essa ampliação, ela existe, a lei existe desde 2018, mas nunca tinha sido aplicada. O que nos causou muito problema é que, justamente como você disse, se nós somos parceiros da prefeitura, porque, afinal de contas, nós estamos encarregados de cuidar dos idosos, que são responsabilidade do que a prefeitura tinha que cuidar, isso. Ou a prefeitura ou a família. Ou seja, nós estamos fazendo o trabalho da prefeitura ou das famílias, com muita responsabilidade, baseado na lei. Tanto é que o Ministério Público está sempre verificando se nós estamos de acordo com a lei. E, num dado momento, se havia a necessidade de aplicar a lei estadual, eu creio que o parceiro ele chega, senta com a instituição e fala, olha só, nós vamos ter que começar a aplicar essa legislação. Nós não temos condições de continuar nessa situação como está. Tá. Então, vamos examinar juntos como a gente vai chegar nesse ponto, baseado na nossa experiência e na necessidade teórica do Estado, né? Uhum. Mas não foi o que aconteceu. Tanto é que nós recebemos uma intimação. Quem emitiu essa intimação? Foi a Vigilância Sanitária da Prefeitura de Nova Friburgo. Eu não sei quem é o iluminado que está à frente da... O iluminado, a iluminada que está à frente da Vigilância Sanitária de Nova Friburgo. O que eu posso garantir a esse iluminado ou iluminada é que vocês deveriam fazer isso, cuidar da nossa... fazer vigilância sanitária em tudo. Por exemplo, lá na Praça Getúlio Vargas, lá tem gente vendendo medicamentos, feito não se sabe aonde, está lá, colocado lá num tapete. Cumprir a obrigação de vocês não cumprem. Vocês vão em cima de onde é fácil, né? A casa do Laje está lá, né? Pois é, agora eu vou começar, eu vou buscar a legislação, aquilo que a prefeitura, através da vigilância sanitária, não está fazendo, eu vou começar a colocar aqui no programa, tá? Eu falo muito que nós temos uma Secretaria de Ordem Imobiliária Urbana que é indolente. Vamos ver se a Secretaria de Ordem, Serviço de Sanitário, se está cumprindo o serviço, se está sendo atuante, como está aparecendo aí. Eu fiquei pasmo, foi como um material que eu li. Eu fiz questão de pegar o texto. No último dia 19 de setembro, o jornal Voz da Serra publicou uma matéria com o título Exigência de contratação de mais de 18 funcionários pode inviabilizar o Laje. E lá na matéria, me parece que você, inclusive, foi entrevistado. É uma matéria longa. E como qualquer meio de comunicação faz, aqui a televisão faz, a Voz da Serra faz, qualquer meio, a gente procura ouvir os dois lados, né?
E a Vigilância Sanitária e a Voz da Serra fez isso. E a Prefeitura, através aí, provavelmente da Secretaria de Comunicação ou de um órgão, mandou a seguinte nota que foi publicada nessa matéria, que são de 19 de setembro. Disse o seguinte a nota. Deixa eu pegar o óculos aqui para facilitar a leitura. A equipe da Vigilância Sanitária considerou a Lei Estadual 8.049/2018, que estabelece norma para o funcionamento da ILPIS, né? Deve ser isso, Instituição de Longa Permanência de Idoso, né? Como adequação da equipe técnica com os profissionais de acordo com a quantidade de acolhido e grau de dependência. O objetivo é mitigar os riscos de possível déficit na qualidade da assistência e aplicação da legislação, apresentando plano de ação para o cumprimento do disposto na legislação com prazo a ser estabelecido pela equipe de fiscalização. Em relação à Casa do Laje, a Prefeitura informou que as considerações tramitam em processo administrativo. A Prefeitura também informou que, caso não sejam cumpridas as exigências, as sanções estão previstas na Lei Complementar número 9/12, na Lei Federal 6.477. Por fim, informou que o Laje recebe subvenção municipal de 550 mil anuais, com repasse de 11 parcelas de 50 mil. Eu queria saber quem foi o iluminado que mandou essa coisa. Fica parecendo que o Laje é que tem a obrigação de cuidar de uma coisa que você, a Prefeitura, tem a obrigação de cuidar. Você sabe o que dá vontade de recomendar a você? Pegar e ir lá colocar os idosos que você tem que se adequar. Você vai ter que diminuir o número de idosos, então. Porque você não pode contratar 18 pessoas. Você mesmo está falando que não tem dinheiro para isso. Pegar os excedentes e vai lá e entrega na Prefeitura, que cuida desses idosos. Bota lá na porta da Vigilância Sanitária. Vamos ver o que o senhor ou a senhora que comanda a Vigilância Sanitária vai fazer. Como ele disse, outra coisa, a Assembleia Legislativa, normalmente, toda vez que ele inventa cargos assim, não é para melhorar a lei, não. Sabe o que é? É espírito de corpo de sindicatos que pressionam deputados, que acham que com isso vão conseguir emprego para certos tipos de categorias profissionais. A Assembleia Legislativa não dá ponto sem nó. Lá é uma casa, digamos, muito movida pelos interesses corporativos. Pode estar certo que a lei não foi aprovada em 2018, não é para melhorar o serviço, não. É para atender algum grupo corporativo qualquer que, através de um deputado que recebe apoio dessa turma, vai lá e essas leis passam. A Assembleia Legislativa, normalmente, é um péssimo exemplo de fazer boas leis. Pelo contrário, é um bom exemplo de fazer leis corporativas. Então, eu não sei que situação está, tá? Mas eu vou procurar saber se a Vigilância Sanitária está cumprindo a obrigação dela perante o município. Porque é muito fácil ficar impondo regras e ainda mandar uma nota dessa, tipo sancionar. Seja, as sanções, quer dizer, está dizendo que vai sancionar vocês. Em vez de falar isso, vocês tinham mais, era que simplesmente cumprir a obrigação de vocês, e vocês não cumprem. Prefeito Johnny Maico, a batata está na tua mão. Os idosos não são obrigação da Casa do São Vicente de Paulo, que pode, a Casa do Lar Abrigo Amor de Jesus, que pode simplesmente se mais de fechar. Os voluntários resolvem não trabalhar mais, acabou. Aí o que vai fazer? Esses idosos vão para onde? Vocês não têm a obrigação de fazer isso. É um trabalho voluntário. Mas recebe dinheiro, mas pode parar. E aí como é que fica? Então, no mínimo, vocês têm que ser parceiro. Vocês deveriam assumir o compromisso de cuidar dos idosos que estão lá. Mas já que vocês não assumem, no mínimo parceiro. Não virar sancionadores. Estão de brincadeira, né? Sei que você acha, eu desabafei, mas é o que eu acho, Roberto. Então, primeiramente eu queria esclarecer que eu não dei entrevista nenhuma à Voz da Serra. Mas eu não sei se você deu, não. Essa carta foi realmente escrita por nós, diante da intimação. Mas eu também não tenho certeza se você deu entrevista, não. Eu vi que eles fizeram a matéria. E a Prefeitura deu essa resposta, que eu considero uma resposta assim... Eu não posso falar o que eu acho da resposta, não. A matéria, ela está baseada numa carta que nós fizemos para a Prefeitura, que também não foi vazada por nós, foi alguém da Prefeitura ou do Ministério Público, que eu não acredito que possa ser, que passou essa informação para a Voz da Serra. E a Voz da Serra cumpriu a obrigação de divulgar. Isso,
Para isso que existe meio de comunicação. O que acontece é que, diante da exigência, que inclusive exigia que a contratação fosse em 45 dias, não existe uma empresa que possa contratar 18 funcionários em 45 dias, ainda tinha um acréscimo, esses funcionários teriam um acréscimo no orçamento do Laje de R$550 mil anuais, que nós não temos condição de arcar nesse ano, né? Quer dizer, os últimos 3 meses do ano, nós já temos a nossa previsão de receita e gastos e não podemos... Vamos pensar bem, vocês têm condição de arranjar de um dia para o outro, mesmo que seja para 2023, mais R$50 mil, a prefeitura vai dar esses R$50 mil para vocês? Não, 550 mil. Então, por ano? Por ano, Então, eu estou estimando 50 mil por mês. Ah, sim, não, a prefeitura hoje nos dá, no ano de 2022, vai dar até o final do ano 550 mil. Ela não dá nada, né? Que ela não está dando nada. É imposto nosso, sai do nosso bolso. Quem contribuindo somos nós contribuintes. Não é, né? A prefeitura não tem dinheiro. Então, o que acontece? Essa verba que a gente recebe da prefeitura, ela cobre 18% da nossa necessidade desse ano, porque nós vamos ter esse ano um orçamento de mais ou menos 3,5 milhões no ano de 2022, de gastos, que são gastos de maneira geral. Mas você vê que nós teríamos 65 idosos e, no momento, nós temos 60 colaboradores. Então, nós teríamos 78 colaboradores para cuidar de 65 idosos. Isso não faz sentido. Mas a legislação estipula isso, porque os idosos, eles têm uma classificação dependendo do grau de necessidade. Sim, mas tem uma coisa que fala acima de qualquer lei. Está acima de qualquer lei. Chama-se necessidade. Tá? Eu fico perguntando, se vocês não conseguirem cumprir, o que vocês vão fazer? Vocês têm dinheiro para cumprir isso que eles querem? Não acredito que a gente possa conseguir, da nossa parte, mais do que nós conseguimos esse ano, que foi mais ou menos 3 milhões de reais. Pois então se a prefeitura quer que se contrate os 50, que pague, né? Porque a obrigação de cuidar era da prefeitura mesmo, que ela pague pela exigência dela. Então, senhor vigilância sanitária, vá lá na Secretaria de Fazenda, ou vá lá no prefeito e fale com ele, olha, precisa cumprir essa lei, mas o Laje não tem como. Então, nós temos que arranjar o dinheiro. É simples assim. Tá? Senão, não vai cumprir. Bota os idosos lá para a vigilância sanitária cuidar deles, para não ter um jeito de fazer o quê? Não é assim que a família faz, quando não tem, quebrou, não tem dinheiro? Infelizmente então. Eu sei que eu estou falando, é muito fácil para eu falar isso aqui. Eu sei que é fácil, mas isso me indigna, porque você não apresenta a solução, você cria problema. Tá bom, tem que cumprir a lei? Então arranja meios para o Laje cumprir a lei. Arranja meios. Vocês acham que o Laje tira dinheiro da onde? É aquela história, fica parecendo que eles estão fazendo um favor ao Laje. Não ao Laje, não, a qualquer instituição que atua na cidade aí nessa área de serviço, na área social, está simplesmente cumprindo uma obrigação que o Estado, como ente, não cumpre. Então, é isso aí. Bem, de qualquer forma, como é que está ao pé disso aí? No momento, a gente está numa situação que o Ministério Público determinou que a Procuradoria da Prefeitura verificasse junto ao Estado da aplicabilidade dessa lei. Então, vamos dizer assim, a grosso modo está suspenso a exigência, né? Mas nós tivemos na semana passada um encontro com as duas secretarias, a de Saúde e de Assistência Social. Estava presente o Ministério Público representado, estava presente o
Laje e a Casa dos Pobres, foi lá na Casa dos Pobres, e nós apresentamos para todos a nossa preocupação com relação à viabilidade de continuar prestando esse serviço em 2023. Claro. E Porque muito se bem. a situação esse ano, olhando assim, a gente imagina que nós vamos chegar em dezembro sem nenhum percalço, para 2023 as coisas estão assim bastante nebulosas. Olha, é tanta falta de sensibilidade da prefeitura, através dos órgãos aí, da vigilância sanitária, que não sei se ela é ligada aqui à Secretaria de Saúde, deve ser, né? É a Secretaria de Saúde. Pois é, a Secretaria de Saúde devia de cuidar melhor lá do Hospital Raul Sertã, da nossa secretária de Saúde, que estava em greve até essa semana lá por causa daquele problema lá no raio-x. Nós estamos saindo de uma pandemia. O Laje, como outras instituições, está todo mundo de pires na mão. É a comunidade ajudando e a prefeitura atrapalhando. Parece uma piada. Mas vamos lá, nós estamos chegando aí. Eu espero que o bom senso, o Ministério Público faz muito bem em atuar, porque eu estou falando, essa lei não tem nada a ver com melhorar serviço. É uma lei, certamente uma lei corporativa, que é o que a Assembleia Legislativa mais faz. Fica inventando moda para favorecer grupos de interesse. Pode estar certo que esse é mais um deles. Nós estamos nos últimos 5 minutos. Existe alguma possibilidade realmente de vocês continuarem prestando esse serviço? Vocês passam na cabeça de vocês, de repente, a necessidade, caso tenha que contratar os 18 funcionários do Laje, diminuir o número de idosos ou até mesmo encerrar as atividades? Encerrar as atividades, eu não gostaria, depois de quase 100 anos, ficar conhecido como o presidente do Laje que encerrou as atividades dele. Eu acho que desde 1929 que o Laje presta serviço à comunidade e indiretamente à comunidade, mais diretamente aos governos desde então, né? E sempre foi possível encontrar uma solução. Eu quero crer que a gente vai encontrar essa solução sem dúvida nenhuma, mas são esses percalços que fazem a atividade que nós temos como diretoria do Laje, faz com que a gente tenha depois histórias para contar para os netos, né? A questão toda é a seguinte, porque muita gente acha que é muito bonito ser presidente ou fazer parte da diretoria do Laje, mas não sabe a responsabilidade que a gente assume perante a comunidade, porque existe junto ao Ministério Público um cadastro meu e eu sou responsabilizado civil e criminalmente se houver algum problema com os idosos. Quer dizer, eu posso ser preso. Isso eu fico perguntando. A legislação acaba estimulando a ninguém fazer nada. Na teoria de proteger, acaba desestimulando. Como acontece na legislação trabalhista brasileira. Uma característica que o Laje tem desde a fundação, que o Laje, a diretoria do Laje, de acordo com o estatuto? O estatuto, isso, me fugiu a palavra. De acordo com o estatuto, a diretoria do Laje é proibida de receber qualquer remuneração é um trabalho voluntário. Ou benefício. Ou seja, o nosso trabalho é totalmente voluntário. Eu sei que tem algumas pessoas que não acreditam, porque eles pensam assim, caramba, o cara fica o dia todo lá no Laje, carrega coisa, vai para lá, vai para cá, vai na prefeitura, vai no banco, enfrenta a fila de banco para poder receber, pagar e não sei o quê. De graça. Não é possível. Mas é possível, sim. Mas Ô, Roberto, a gente está chegando ao final. Quero agradecer o Marconinho mais uma vez. Marconinho, obrigado pela sua ajuda. Agradecer por você ter vindo aqui. Eu que agradeço. Permitir que a gente mostre essa situação, que eu acho um absurdo. Tinha que trazer aqui, eu tinha que ser a voz do Laje, e hoje sou a voz do Laje em relação a esse absurdo que está cometendo a prefeitura,
através da vigilância sanitária. Eu vou realmente saber exatamente qual a obrigação da vigilância sanitária, vou ler tudo a respeito e vou começar a cobrar aqui. Eu cobro muito a Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana, que eu conheço bastante a legislação. Agora eu vou também me encarregar de conhecer o que a vigilância sanitária está fazendo na cidade, se está cumprindo a obrigação dela. Se não tiver, vocês vão me ouvir bastante, tá bom? Obrigado por ter vindo, tá? 30 segundos para sua despedida. Eu agradeço mais uma vez, Modesto, o convite. E, desde já, vamos deixar os problemas que o Laje vai resolver e vamos pensar no aspecto da festa. Vamos lá no Yakisoba Solidário, vamos aproveitar, vamos dar um pouquinho de alegria aos idosos e vamos participar dessa oportunidade de, durante algumas horas num dia, ajudar a quem, de repente, está precisando de ajuda no momento, que são os idosos lá do Laje. Bem, eu espero que a caridade, existe uma palavra chamada amor, né, que se refere à caridade, né? Foi a grande lição que o Cristo nos deixou, amor. Que esse amor atinja esses corações duros que estão querendo inviabilizar o Laje e a Casa do Escola São Vicente de Paula, tá? Porque amor no coração não existe. Se a desculpa está cumprindo a lei, eu vou ver se está cumprindo a lei mesmo. Eu vou deixar uma frase, quem disse essa frase foi Marie von Ebner Eschenbach. Eu não sei se o nome é correto, é esse mesmo. É um nome austríaco, né? Não sei se a pronúncia está correta. Marie von Ebner Eschenbach. Ela foi uma escritora austríaca que viveu entre os séculos XIX e XX. Ela disse o seguinte: burocracia é a arte de transformar o possível em impossível. Burocracia é a arte de transformar o possível em impossível. É isso que a gente está vendo em relação ao Laje, a Casa dos Povos São Vicente de Paula. Parece que a burocracia quer transformar a arte, que é cuidar dos idosos, numa arte impossível, ou seja, de não cuidar de idosos. Aí os idosos todos, infelizmente, terão duas opções, né? Já que as famílias não querem los em casa, ou não pode tê-los em casa, ou alguns nem têm mais família, né? A prefeitura vai cuidar deles, né? Tá bom assim? Até a próxima semana.